era um homem que tinha beleza natural, era um homem que tinha poder, o filho da filha de Faraó. Então, quando ele toma essa atitude de recusa, o que está acontecendo? O que ele está recusando? Ele está recusando honra, ele está recusando poder, ele está recusando prestígio. Agora, meus irmãos, nenhum de nós chegará nem perto dessa recusa que Moisés fez, não é? O que nós recusamos podemos chamar de quinquilharias diante do que Moisés recusou. E por que ele recusou? O texto começa, pela fé. Porque Hebreus 11 é o capítulo particular da nuvem de testemunhas que viveu da fé. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Porque a fé é a substancialização. A fé torna palpável, a fé torna real aquilo que é impalpável, é intangível, com sentidos naturais. Mas a fé é a substancialização de realidades que são eternas. É convicção de fatos que não se veem. Então, pela fé, ele recusou honra, prestígio, fama, poder. Primeiro verbo. Veja mais. Segundo deles, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Podemos dizer que é isso que Paulo chama de comunhão dos seus sofrimentos em Filipenses capítulo 3. Para o conhecer e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então ele preferiu ser maltratado do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Meus irmãos, como também foi lembrado ontem pelo nosso querido irmão, quantas oportunidades de brilho do mundo ao nosso redor têm assolado particularmente, não unicamente, a vida dos jovens. Prazeres e mais prazeres. Deleites e mais deleites. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Perspectiva celestial. Outro verbo. Porquanto considerou, é o próximo verbo, lançar na conta, levar em conta. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Meus irmãos, quando nosso Senhor Jesus estava próximo à conclusão da sua missão terrena, na cruz do Calvário, há um texto tão impressionante em Mateus 26, e somente se formos realmente assistidos com a ajuda do Espírito Santo, é que quem sabe podemos chegar ao limiar do Espírito e do coração e da mente e da alma do nosso Senhor Jesus, quando ele disse essas palavras. Ele estava a poucas horas da cruz, Mateus 26, e ele vai dizer assim: todos vós vos escandalizareis comigo. Porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Pense um pouco. O nosso Senhor separou esses homens, viveu com eles, os instruiu, se adiantava em proteção a eles em diversas circunstâncias. Particularmente no Getsêmani foi assim, quando ele foi buscado por aquela escolta com tochas e cacetes para buscar o Senhor no Getsêmani, ele se adianta aos seus discípulos e diz: sou eu que vocês buscam, não é? Agora, então, ele tem essa declaração para fazer para os seus. Ele diz: todos vós vos escandalizareis. Ele está dizendo: eu serei para vocês uma pedra de tropeço. É o sentido de escândalo. Porque o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Opróbrio de Cristo. Aqueles discípulos não seriam capazes de seguir o Senhor na senda da sua rejeição. Meus amados irmãos, voltemos a isso um pouco. Nós somos os seguidores do crucificado. Mas será que temos assimilado o que isso significa? Diante dos outros, diante do mundo, na nossa esfera de trabalho, na esfera de universidade, na esfera de relacionamentos. Nós somos seguidores do crucificado. Sabe o que isso quer dizer? Que aos olhos do mundo nós somos tão réprobos
quanto Jesus é para eles. Tão desprezíveis quanto Jesus é para eles. Sabe que um filósofo brasileiro, alguns anos atrás, disse? Ouça isso. Enquanto o cristianismo não for banido, a humanidade não evoluirá.